Olá, eu sou a Karina Chiarato e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o medo de ficar sozinha. O que é este medo de ficar sozinha? Muitas pessoas passam a vida toda sem conseguir compreender o que é isso, né? Que dor profunda que é essa? Que vazio é esse que nós sentimos e precisamos preencher com outras pessoas para que nós possamos nos sentir bem? Na verdade, mesmo com outras pessoas, esse vazio ainda persiste, esse vazio ainda existe, a não ser que nós completamos conosco mesmo esse vazio. E é esse convite que eu faço hoje para você olhar para essa sua dor, para esse seu vazio e observar, né, o que está por trás dessa dor, o que está por trás desse vazio. Muitas vezes nós observamos que algumas pessoas usam esse medo de ficar vazio, de ficar sozinha, como uma barreira impeditiva, né? As pessoas acabam impedindo que outras pessoas se aproximem dela justamente por conta desse medo. Então, ao invés de acolher esse medo, ao invés de trazer para si esse medo, você acaba criando mais obstáculos, né, a partir deste medo. E uma outra coisa que nós observamos também é que algumas pessoas usam esse medo de estar sozinha como um repelente e ela acaba afastando de perto dela muitas pessoas que se aproximam. Por quê? Porque as pessoas conseguem sentir aquele desespero, aquela vontade de ter alguém ao lado a qualquer custo, e isso acaba repelindo as pessoas para ficarem cada vez mais próximas. Então eu posso dizer que esse medo de estar sozinha, ele não pode servir de incentivo, ele não é um incentivo para que você encontre alguém para você se relacionar. Pelo contrário, isso não vai ajudar, né? Esse medo por si só, esse medo por medo, ele não vai te impulsionar e te incentivar a encontrar alguém para você compartilhar momentos da sua vida. E ele também não pode ser o objetivo principal para você encontrar um relacionamento. Porque se eu coloco como objetivo, quero me relacionar com alguém para que eu não fique sozinha, é abusivo, é desrespeitoso com a outra pessoa. Então, né, esse medo de ficar sozinha deve ser olhado e compreendido. E como eu faço para superar isso? Então, o primeiro passo é realmente olhar, não fugir mais, porque como isso trabalha muito o nosso sistema, até cognitivo, cerebral, enfim, que a gente não vai entrar nessa questão agora. Quando nós estamos diante do medo, muitas pessoas fogem, muitas pessoas partem para o ataque, outras ficam congeladas, que atinge uma parte cerebral que é chamada de reptiliano. Então a gente traz os nossos instintos, e quando eu olho para tudo isso, né, quando eu absorvo exatamente o que está por trás desse verdadeiro medo, a gente consegue usar essa força, né, para que eu possa seguir adiante. Então, se eu identifico os verdadeiros medos e mais ainda, o que está por trás desses verdadeiros medos, o que me leva a sentir esse medo de estar sozinha, é um grande avanço, é um grande passo para que eu possa tomar as decisões corretas, para que eu possa me decidir se eu quero permanecer onde eu estou, ou se eu quero mudar, ou se eu quero seguir adiante, né? Então, esse fortalecimento que existe e que eu posso ancorar em mim, vem de onde? Daquela visão, daquele esclarecimento
de sentir o que estava por trás desse medo. E a constelação familiar, que é essa ajuda para a vida que nós utilizamos, esse conhecimento que vem e abraça esses medos, ela acolhe esses medos e faz com que a força que existe dentro desse medo essa força, ela sim, nos impulsiona para que a gente consiga ir para um lugar muito bom. E a constelação familiar, ela atua de uma maneira tão grandiosa que traz uma leveza muito grande e as coisas começam a surgir nas nossas vidas de uma maneira muito natural, sem forçar, sem que eu precise sair do meu lugar de centramento. Pelo contrário, a constelação familiar faz com que você experimente esse lugar de centramento, fique com a força que existe também neste medo e a partir de então você pode seguir um caminho com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade e aprofundando muito mais e partindo para um momento de muita liberdade. Uma outra questão que nós podemos trabalhar com essa questão do medo é a constelação gemelar. A constelação gemelar, ela vai atuar porque muitos dos nossos medos de solidão, muitos dos nossos medos de estar sozinha, muitas vezes vem do aspecto da gestação evanescente, né? Do gemelar evanescente, porque muitas gestações que nós até então não conhecíamos essa característica, muitas gestações são gemelares, né? Muitas gestações, e a gente nem tem conhecimento sobre isso, e a pessoa segue na vida com vazio, com medo de estar sozinha na vida, sentindo falta daquela memória que ficou dentro do útero, daquela memória que ficou dentro da sua gestação. Então, muitas vezes nós também observamos então que esse medo pode ter origem lá na gestação e as pessoas seguem na vida de maneira inconscientemente carregando todos esses medos. Outras abordagens que nós podemos utilizar para deixar, né, esse medo nesse papel de como se fosse um agressor mesmo, como se fosse algo que trouxesse um prejuízo muito grande para mim. Outras abordagens podem ser através da psicanálise, da psicoterapia, de fazer cursos, de ter em busca de um autoconhecimento mesmo e, acima de tudo, colocar em prática esses conhecimentos. Por quê? Porque se eu coloco em prática tudo isso que eu vou adquirindo de conhecimento ao longo da minha vida, isso passa a ser parte do meu cotidiano, parte do meu dia a dia. Então, eu indico para muitas pessoas, quando elas sentem esse medo de estar sozinha, que a gente nem sabe de onde vem, não sabe o que é. Então, para a pessoa fazer uma inspiração, uma respiração e olhar para isso tudo. E eu indico muito também a prática do Ho'oponopono. Poxa, o que é esse Ho'oponopono, né? Já ouvi falar distante, mas eu nunca me aprofundei. Vale muito a pena. Essa técnica é uma técnica havaiana de um ensinamento que foi passando de geração a geração, onde nós nos responsabilizamos por tudo que acontece em nós e à nossa volta. Então, se eu quero me trabalhar, consequentemente, tudo à minha volta, tudo ao meu redor vai trazer mudanças também. Então, se eu quero trabalhar o meu relacionamento e esse medo por eu estar sozinha, isso que gera em mim, então eu começo olhando a partir de mim para que isso venha
e se torne o meu externo, né? Se exteriorize. Uma outra técnica que eu costumo indicar muito também é o EFT, Emotional Freedom Techniques. O que é isso? É uma técnica de liberação emocional. O EFT, como técnica de liberação emocional, você vai dar pequenos toques em alguns pontos que são os meridianos, e esses meridianos, para que é isso? Você tocando nesses meridianos e você dizendo, né, a gente pode dizer a palavra eu me amo e me aprovo, é para você ir liberando todas essas memórias que ainda estão presentes no nosso corpo físico e que de alguma maneira isso interfere no nosso emocional. Então eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais segura, né? E para isso também, né, contribuindo com isso também, a gente tem alguns trabalhos com autoestima. A autoestima é algo que precisa ser trabalhada, igual uma musculatura que você precisa trabalhar numa academia, a autoestima também precisa ser trabalhada. Como que eu trabalho a autoestima? Dizendo palavras, dizendo frases, sentindo, né, tendo sentimentos positivos em relação a mim. Eu posso me acolher, eu consigo observar muitas pessoas que se tratam de maneira agressiva, sem o mínimo de paciência consigo mesmo, não se olham com amor, não se olham. Então, o trabalho da autoestima é para quê? Para que você possa ter uma relação com você mesma de uma maneira muito íntegra, de uma maneira muito salutar, e isso vai trazer frutos e consequências muito benéficas para a sua própria vida. Então, se eu quero me relacionar com alguém apenas porque eu quero me relacionar, só para não ficar sozinha, tem um impacto. E se eu quero me relacionar com alguém porque eu quero dar e receber, fazer uma troca porque eu estou íntegra, eu tenho a compreensão de encontrar pessoas que estejam na mesma vibração que a minha. E isso é muito importante mesmo. Essas são algumas técnicas e existem muitas outras abordagens e técnicas que a gente pode utilizar para que isso se modifique, se transforme, né? E isso vai gerar o quê? Uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento vai proporcionar várias situações que são muito prazerosas depois. Então, no começo é desafiante você olhar para suas dores, você começar a ter essa compreensão, e depois as coisas ficam muito mais fáceis. Eu vou citar para vocês alguns exemplos de pessoas que já passaram por esse processo, que tinham muito medo. São alguns dos muitos exemplos que eu tenho para trazer para vocês, mas são alguns que fazem a gente refletir e que isso possa servir para você de incentivo, que isso possa servir para você de entusiasmo, de que se alguém conseguiu, você também pode conseguir, ok? Então, eu vou trazer um exemplo de uma médica de 32 anos que tinha muito medo de ficar sozinha. Então, o que ela fazia? Ela ia pra noite e ela se relacionava com muitas pessoas durante a noite, né? Em barzinho, em boate, em balada. E ela bebia muito. No final da noite, ela ficava com essas pessoas e a sensação de vazio permanecia, né? Estava presente na vida dela. Mesmo ela se relacionando ali, mesmo que superficialmente com algumas pessoas, ela não tinha um aprofundamento nos relacionamentos. Então, aí a gente consegue ver que esse medo de ficar sozinha servia de barreira para que ela não se relacionasse em profundidade com as pessoas. E é incrível você ver o quanto que isso tem uma força inversa.
tudo que ela tinha medo era o que ela atraía para ela. Então ela fez um trabalho com constelação familiar e ela tomou a decisão de mudança, uma decisão de mudança interna. Usou algumas outras técnicas como aromaterapia, frases de incentivo, trabalhou muito com o Ho'oponopono e depois disso ela disse que foi percebendo pequenas mudanças aos poucos, né? E depois disso a bebida diminuiu, começou a ficar mais consciente na vida dela, porque a bebida nos permite ficar inconscientes. Depois disso ela começou a experimentar um relacionamento por vez, até que ela falou assim, hoje eu não tenho mais medo de estar sozinha, então eu posso experimentar esse relacionamento e se não der certo, ok, tudo bem, a gente pode seguir adiante. Uma outra situação que eu quero também trazer para vocês é de uma profissional liberal de 37 anos que ela tinha muito, mas muito medo de ficar sozinha e ela já tinha falado assim, bom, aos 37 anos eu não tenho mais chance de me relacionar com ninguém, não tenho mais chance de ter uma família, tinha um pensamento muito negativo. Daí, ao começar a trabalhar com essa pessoa, né, a gente começou a ver, ela nunca tinha namorado, aos 37 anos ela nem namorado tinha, e ela tinha muitos bloqueios e limitações em relação aos homens. Então, após esse trabalho sistêmico de aprofundamento, ela superou isso, né? Então, há uma superação. Ela buscou o conhecimento, trabalhou a sua autoestima, colocou em prática todo esse conhecimento e hoje o que teve de resultado até o momento? Ela está casada e tem filhos. Então, tudo faz parte do que? De um processo. Então, a gente observar esse processo que nós estamos experimentando, ele vai possibilitar que você dê um passo a mais na sua vida. Uma outra situação é de uma pessoa casada. Sim, por quê? Porque casadas também podem ter medo de ficar sozinhas. Então elas ficam aguentando e suportando tudo o que aquele relacionamento pode trazer, né? Mesmo que isso esteja prejudicando. Então ela suportava, sustentava financeiramente o marido e o relacionamento era muito distante, sem sexo, e isso tudo ela se sujeitava por quê? Por medo de não estar sozinha, só para falar, nossa, eu tenho alguém. Então sempre se sentiu muito reprimida, sempre se sentiu muito travada diante da vida. E como que ela superou isso? Ela também trabalhou com constelação familiar, ela trabalhou muito com o Ho'oponopono e ela precisou trabalhar muito com a questão da autoestima. As frases que estimulavam, né, ela a poder seguir em frente e saber que ela tinha capacidade, que ela tinha algo dentro dela capaz de seguir em frente, de tomar a vida. E hoje ela fez uma separação muito tranquila com esse primeiro relacionamento, com esse marido que ela era casada. Então ela fez esse processo de separação, ela se abriu para outras oportunidades e hoje ela está namorando e ela se sente muito amada, muito querida e ela recebe toda a atenção que ela não pôde experimentar nesse primeiro relacionamento. E muitas pessoas que eu falo, né, hora que eu trago essas abordagens, você pode estar se perguntando, nossa, mas isso é muito difícil de mudar, o meu medo é muito grande. E como lidar com isso? A primeira coisa é tomar uma decisão. Então você precisa tomar essa decisão, você precisa se decidir, precisa ir em frente, né? E outra situação que as pessoas até comentam é assim,
poxa, mas é muito caro esse tratamento. E eu digo para você, o quanto vale esse investimento em você? E o quanto vale a libertação desse medo? Então, a gente precisa começar a ver que objeções que eu trago para minha vida. Outras pessoas dizem assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Você precisa saber o que é prioridade para você. O que é prioridade na sua vida? O que eu quero da minha vida? Como eu quero chegar, lá na minha vida? E eu posso ficar sozinha? Sim, pode, mas sem medo, Se o medo é o seu bloqueio, é isso que a gente precisa olhar. E existe o jeito certo e o jeito errado de superar tudo isso? Sim. Muitas pessoas começam a fazer de uma maneira que isso não vai trazer o resultado esperado. Então, tentar ficar com qualquer pessoa apenas para preencher esse medo de ficar sozinha, isso vai gerar muitos desencontros, isso vai gerar uma série de desentendimentos, isso pode gerar vários conflitos. Então, eu observar para tudo isso. Então, por que eu quero? Qual é o jeito certo de superar esse medo? Olhar para esses relacionamentos, todos os que já aconteceram, todos aqueles, inclusive os relacionamentos que nós sonhamos. Porque sim, muitas vezes nós sonhamos com um relacionamento de conto de fadas. Então eu preciso liberar esses relacionamentos também que existiam em mim, por medo de ficar sozinha, esse relacionamento de contos de fadas, às vezes eles ocupam um lugar de um relacionamento existente fisicamente. Então eu preciso liberar tudo isso, todo esse medo que me envolve, porque o medo também é uma energia benigna, ele nos preserva a vida e ele nos impulsiona de maneira corretamente observados para um lugar muito bom. Então, eu quero compartilhar com vocês agora, para que vocês inspirem profundamente, que eu vou ensinar uma prática para vocês já darem o primeiro passo para a liberação desse medo como impeditivo para você ter um bom relacionamento. Quando eu apenas estou bem ficando sozinha, ok, porque isso também é uma escolha. Agora, se isso está causando em mim alguma dor, algum sofrimento, agora é a hora. Então eu posso dar um pequeno passo para eu me sentir bem comigo mesma. Então eu vou trabalhar com vocês nesse momento alguns pontos para a gente trabalhar com o EFT, que é aquela técnica de liberação emocional. Então a gente, só para explicar um pouquinho para vocês, nós temos 4 situações a serem trabalhadas. A nossa questão física, emocional, mental e espiritual. A questão do EFT, ela trabalha a partir do emocional para que esse emocional se expanda, trazendo um bem-estar, trazendo um conforto para todas essas áreas já explicadas. Então, eu vou pedir para vocês fazerem como se fosse uma conchinha, porque nós vamos dar pequenos toques em alguns meridianos no topo da cabeça, e enquanto eu me toco no topo da cabeça, eu vou dizendo: eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo, eu me amo e me aprovo, eu me amo e me aprovo. Dizendo 3 vezes. Depois eu toco embaixo dos meus olhos. Aqui é um outro ponto de meridiano. Eu me amo e me aprovo, eu me amo e me aprovo, eu me amo e me aprovo. Do outro lado, eu me amo e me aprovo, eu me amo e me aprovo, eu me amo e me aprovo. Aqui, e acima, o do lábio superior, também é um outro ponto de liberação. Então, eu me amo e me aprovo, eu me amo e me aprovo, eu me amo e me aprovo.
Na parte inferior, né, do lábio inferior, no queixo, é outro ponto. Eu me amo e me aprovo, eu me amo e me aprovo, eu me amo e me aprovo. No centro do peito, para quem conhece os chakras, no timo. Então eu trabalho dando toquezinhos aqui na parte das costelas, embaixo do braço também. Eu me amo e me aprovo, eu me amo e me aprovo. Você pode repetir isso quantas vezes forem necessários. Só de eu fazer isso nesse momento, o que aconteceu no meu corpo? Eu posso observar isso. Nesse momento aqui em mim, aqueceu. Há uma expansão de energia e essa energia é o que você vai utilizar para você seguir em frente. Então, são pequenos os passos que a gente pode utilizar para seguir em frente, para ir para um lugar muito bom. E agora é a hora de você se decidir. Para onde que eu quero ir? A todo momento nós temos decisões a serem tomadas e isso é maravilhoso. A vida é cheia de oportunidades e seguir em frente é um bom caminho.